Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 65 do podcast Já Agradeceu Hoje. E neste episódio nós vamos falar sobre Ainda Que. Eu me chamo Tássia Sena e neste podcast aqui nós falamos sobre gratidão à luz da palavra de Deus, e assim nós estimulamos mais pessoas a serem mais gratas, a cada dia expressarem e estimularem outras pessoas também a prática da gratidão, porque entendemos que a gratidão é um processo que deve ser desenvolvido diariamente. De antemão, gostaríamos de pedir perdão também pela nossa ausência nos últimos dias aqui neste podcast, por motivos de força maior. Não podemos estar aqui com vocês nos episódios, mas aí vocês tiveram 64 episódios anteriores com muita palavra edificante sobre gratidão. E se ainda não ouviu, aí nos episódios anteriores, em qualquer streaming, inclusive no assistente virtual da Amazon, para que você esteja inteirado de todo o conteúdo. Nós hoje já estamos de volta aqui e vamos dar prosseguimento a essa jornada de gratidão juntamente com você. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, Temos recebido mensagens, inclusive no nosso Instagram, se você ainda não nos segue. O nosso Instagram é Já Agradeceu Hoje Oficial, tudo junto, tá? Já Agradeceu Hoje Oficial junto, e você pode nos encontrar lá. E hoje eu recebi uma mensagem muito especial, inclusive eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão à Inacinha Chaves, que ela deixou-nos uma mensagem. Existem muitas outras pessoas que sempre têm nos deixado mensagens. Minha imensa gratidão por vocês nos acompanharem aqui no podcast, seguir o nosso perfil no Instagram, no Facebook, inclusive também no YouTube, no link da nossa bio lá. Também tem todos os links de todos os streams aos quais vocês podem nos acompanhar. E ela me deixou uma mensagem muito interessante, falando que ela nos conheceu pela Amazon Podcast e todo dia espera um episódio novo, mas que nós paramos no número 64, que isso era uma pena, realmente foi uma pena muito grande, e pedimos perdão também pela nossa ausência, não parado por um tempo. Ela menciona aqui também que todos os episódios são maravilhosos. Inclusive, o episódio 64 é maravilhoso, pois traz a neurociência na palavra da Bíblia. Então, se você ainda não ouviu nenhum dos nossos episódios, se atente aí, inclusive essa indicação da Inacinha do episódio 64, que foi um dos últimos. Já estou marcando em contato com algumas pessoas também para agendar as nossas lives também no nosso canal do YouTube, para que nós possamos assim continuar interagindo mais de perto também com a nossa audiência. Mas hoje, sem mais delongas, vamos para o que realmente interessa, que é o tema de hoje, que é Ainda Que. E ele está baseado no livro de Abacuque, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, versículo 19. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Me emociono ao ler esses versículos, esses 3 versículos de Abacuque 3, porque nós temos vivido dias de muitas notícias ruins, fatalidades, de muitas mortes, notícias de fato trágicas. Inclusive, nesta semana tivemos nos noticiários mundiais um marco que infelizmente temos que dizer que é um marco histórico, mas que não nos alegra em nada, que é o marco de 300 mil mortos por Covid. E isso realmente nos assusta, nos assombra em números e principalmente em quantidade de pessoas enlutadas que perderam familiares, que perderam amigos, colegas de trabalho. Motivo este que
realmente, ao ler estes textos de Abacuque 3, qual o próprio Abacuque fala que mesmo que a figueira não floresça, não sei se você já viu alguma árvore, ela sem fruto, ela não tem graça. Mesmo que ela não tenha folhagem, ela fica seca, como um artigo inanimado em meio a um jardim, em meio a uma praça. E se você vê árvores como um pé de manga ou qualquer outra fruta, ano após ano, ainda que não dê fruto algum, o seu criador, aquele que cuida, o agricultor, na maioria das vezes o primeiro pensamento que vem em sua mente é cortar e jogar fora. Mas aqui Abacuque diz que mesmo assim ele se alegra em Deus. Se alegrar nos tempos difíceis é extremamente difícil. Em vários outros episódios aqui no podcast nós já mencionamos sobre ser grato e se alegrar em meio à dor, em meio à tristeza, o quanto isso deve ser feito, o quanto isso é importante. Mas e se isto realmente acontecesse contigo? Não sei se foi o seu caso, não sei se você perdeu algum ente querido, não sei se você compõe, algum familiar seu compõe essa estatística de 300 mil mortos. E ao você ver todo este caos, toda essa situação terrível acontecendo à nossa volta, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, estamos verdadeiramente com mãos e pés atados, entre aspas. Porque sim, nós temos uma grande arma, uma arma de guerra, que é a oração. E a palavra diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e aí o Senhor vem. Você esteja talvez aí agora se perguntando, mas este podcast aqui não é sobre gratidão? Sim. Ao longo desses dias, os quais estive ausente do podcast, acompanhando noticiários e tentando não acompanhar os noticiários, pensei em muitas coisas, pensei no governo, culpar presidente, culpar governador, pensar preocupada também com a economia, com as vítimas, com os hospitais, com médicos, com enfermeiros. E quando eu paro e penso no já agradeceu hoje, me pergunto, Deus, onde estás? Como eu posso ser grata em meio a 300 mil mortos? Como eu posso ser grato em meio ao caos? Mas aí, ao ler Abacuque, eu fico feliz, ainda que os campos fiquem vazios. Para um agricultor, para um fazendeiro que passa o ano inteiro debaixo do sol, plantando, semeando, entra ano e sai ano, e ele ver campos vazios e improdutivos. E mesmo assim, se alegrar no Senhor, eu posso dizer que esta pessoa realmente entendeu o propósito. E não só entendeu o propósito, que muito se assemelha conosco. Ainda que um ente querido morra, ainda que eu não veja dias melhores por tão cedo, ainda que tudo esteja difícil, economicamente falando, desempregos, montadoras de automóveis fechando as portas por faltas de insumo, por dificuldades financeiras, muitas empresas faliram, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. E sabe como isso é possível? Porque o Senhor soberano é a minha força. Ele, sim, é Ele que firma os meus pés como os da corça. A corça é um animal ágil e ter os pés firmes é um pré-requisito para que ela tenha agilidade, para que ela possa se movimentar tão bem. E ter firmeza, ter essa analogia de ter pés firmes como os da corça, demonstra exatamente isso, que nós precisamos ter firmeza. E quando nós entendemos que Deus é a nossa rocha,
a nossa força, o nosso auxílio, nossa segurança, ainda que enfrentemos qualquer coisa. Ele está conosco no luto, Ele está conosco na vida, no novo nascimento, Ele está conosco na enfermidade, Ele está conosco quando nosso ente querido, ou até nós mesmos, formos internados ou entubados. É Ele que coloca os nossos pés em lugares altos. Ele que nos conduz à alegria. Ele que produz alegria em nossos corações. Se neste momento você não consegue entender o cerne desta palavra, peça ao Espírito Santo neste exato momento para trazer revelação ao seu espírito, à sua alma, para que entenda que ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo esteja difícil, o Senhor está contigo. E você vai entender que é exatamente isto que importa, que o Senhor esteja contigo. Porque ainda que você perca tudo e todos, se Ele estiver contigo, tudo vai bem. Ainda que você não tenha nada, tudo vai bem. E o mais interessante de tudo, que eu buscava uma palavra exatamente a Deus após tantos dias, sem postar podcast. Falei, Deus, eu recebi esta mensagem hoje no Instagram, que muito me alegrou. O que eu posso neste momento compartilhar para as pessoas? Inclusive eu disse para a pessoa que eu iria voltar ao podcast na segunda-feira, mas aí o Espírito Santo incomodou de tal modo que parece que tudo realmente cooperava para o bem, para que eu realmente gravasse esse episódio hoje. E aí eu recebi essa mensagem que, na verdade, parafraseando esse texto de Abacuque para a nossa realidade, para os nossos dias, eu vi hoje em uma live e gostaria de compartilhar contigo para o vosso elevo espiritual. Então, para neste momento, Abacuque 3, para os nossos dias, parafraseando. Ainda que os lockdowns continuem, ainda que eu não volte a trabalhar logo, ainda que eu não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem duvidosas e perigosas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que políticos permaneçam desviando o recurso, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja previsão do fim da pandemia, ainda que tudo desmorone ao voltar ao normal, ainda que haja muitos aindas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará transpor os lugares altos. Você percebe quanto esse texto chegou perfeitamente, ele caiu realmente como uma luva no momento exato, na hora exata. Que você possa sim, meu querido ouvinte, ser grato a Deus. Ainda que tudo caia ao seu redor, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias a você, que ainda assim você se alegre, porque a alegria anda de mãos dadas com a gratidão, que ainda assim você possa exultar, engrandecer, louvar, adorar ao Deus da sua salvação. Esse texto é de um autor desconhecido, que você assim possa meditar nesta palavra e levar isso para o seu dia a dia, para os seus, compartilhando este podcast para trazer esperança, sim, esperança aos corações. Meus queridos e minhas queridas, estamos chegando realmente ao final de mais um episódio 65 deste podcast que eu já agradeci hoje. Eu realmente hoje me sinto imensamente alegre por estar de volta aqui, imensamente feliz por ter pessoas que realmente nos acompanham aqui, que ouvem, que compartilham, que falam, comentam, têm nos acompanhado. Eu tenho um coração realmente agradecido pela vida de cada um de vocês. Realmente contem comigo e estejam também sempre presentes nas nossas redes sociais, que será muito bom poder chegar aqui e citar alguns nomes, ainda enquanto nós estivermos com uma audiência assim, que a gente possa citar nomes, tal. Quando a gente passar aí dos 1000 em diante, já sei que vai ser um pouco mais complicado, mas um forte abraço, como eu já mencionei no início deste podcast aí, Nascinha. Conte conosco, que realmente o Senhor possa abençoar a sua vida, a vida de cada um de vocês que estão nos
ouvindo agora, seja no Brasil ou qualquer parte do mundo que realmente tem nos acompanhado aí. Muita gratidão a vocês por estarem aqui comigo, tá? Então, como eu já mencionei, nos acompanhem aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, já agradecer hoje oficial, tudo junto. Também na nossa assistente virtual da Amazon, aquela chamada Alexa. Então você pode também nos acompanhar por lá, nossos episódios ficam disponíveis também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, beijo no coração. Já agradeceu hoje? Tchau, tchau.